Embora o cinema seja a arte dotada de alguns dos maiores e mais conhecidos clássicos da história do terror, esta não é a única mídia a popularizar o gênero. Na literatura, existem dezenas de obras que abordam o horror em suas mais diversas facetas, seja no horror sobrenatural, gótico, slasher e até mesmo em crossovers com livros clássicos, como é o caso de Abraham Lincoln, O Caçador de Vampiros e Orgulho e Preconceito e Zumbis. Dentre os principais autores a criarem títulos icônicos na literatura, sem sombra de dúvidas, Stephen King é o mais lembrado. Responsável por livros como It a Coisa, Cemitério Maldito, O Iluminado e Doutor Sono, o escritor se tornou referência e suas obras receberam as mais diversas adaptações, incluindo o cinema. No entanto, outro autor também se tornou fonte de inspiração para outras obras e tem em sua carreira centenas de contos, novelas e roteiros, sendo responsável por algumas das séries mais populares e longevas dos últimos anos. Este é E.R. Stein, que não à toa e sem demérito algum, recebeu a alcunha de Stephen King da literatura infantil. Sendo mundialmente conhecido pela série de livros Goosebumps, que trazia o terror sobrenatural, mas em uma abordagem voltada para o público infantil, Stein também ganhou destaque com outra de suas séries, que recebe novos títulos até os dias de hoje, Fear Street, em nosso país traduzido como Rua do Medo. Assim como Goosebumps recebeu uma adaptação cinematográfica estrelada por Jack Black, um projeto para levar Rua do Medo para as telonas existe desde 1997, motivada principalmente para aproveitar o retorno do gênero slasher à popularidade, graças à renovação proposta pela franquia Pânico de Wes Craven. No entanto, a adaptação passou por idas e vindas, mudando de estúdios, roteiristas e produtoras ao longo de mais de 20 anos. Felizmente, um acordo entre a Sharney Entertainment e a 20th Century Fox permitiu o início das filmagens que foram concluídas em 2019, com a diretora Leigh Janiak comandando a adaptação, que se tratava de uma história original, inspirada nos livros e repartida em 3 filmes. Porém, mais um contratempo surgiu quando, após o fim das filmagens, o acordo entre as duas empresas foi encerrado e as adaptações ficaram em espera. Isso se manteve até 2020, quando a gigante do streaming, Netflix, comprou os direitos para lançar os 3 filmes neste ano de 2021 em um intervalo de 1 mês para cada um. Com sua primeira parte, ambientada no ano de 1994, o resultado em tela é uma obra que homenageia a década retratada, bem como o ressurgimento do terror slasher. Na trama vemos 5 adolescentes, tendo seus destinos interligados por uma maldição da fictícia cidade de Shadyside. Apesar de muitos considerarem como uma lenda local, um dos protagonistas, Josh, viciado em tecnologia e nos crimes ocorridos na cidade, encontra um padrão acerca das mortes, onde pessoas comuns se tornam serial killers da noite para o dia, possivelmente sob influência do espírito maligno de Sarah Fier, uma mulher que teve sua mão cortada e foi enforcada pelos habitantes do local em 1966 por ter sido acusada de praticar bruxaria. Isso se torna evidente quando um estranho assassinato, ocorrido em um shopping center local, segue o mesmo padrão de anos anteriores. Enquanto isso, a irmã mais velha de Josh, Jenna, tenta lidar com a ausência do pai para criar seu irmão, e também com problemas de relacionamento com Sam, que tenta reprimir seus desejos por Jenna e busca algo melhor para sua vida em Sunnyvale, uma cidade vizinha que é o exato oposto de Shadyside, próspera e segura. Além deles, temos ainda Simon e Kate, melhores amigos de Jenna, e que estão a caminho de uma noite de vigília em homenagem aos mortos no shopping. Porém, uma confusão entre os alunos das duas cidades rivais ocasiona um acidente, que coloca Sam em contato com os restos mortais de Sarah Fier, tornando-a a sua próxima vítima. Determinados a quebrar a maldição e salvar a vida da garota, Jenna, Josh, Simon e Kate se unem para sobreviver aos assassinos enviados pela bruxa, mas ainda haverá derramamento de sangue e segredos a serem desvendados, antes que tudo isso chegue ao fim. Tal como os títulos Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado e Lenda Urbana, Rua do Medo, 1994, parte 1, é mais um derivado da cultuada franquia Pânico, que na década de 90 trouxe de volta o cinema slasher pela mescla entre homenagem e paródia, após o subgênero ter perdido a popularidade com o excesso de títulos genéricos, lançados nos anos 80. Aqui os realizadores aproveitam a oportunidade de a história ser ambientada em 1994 para trazer inúmeras referências da cultura pop, desde a trilha sonora, com bandas famosas da época, como The Offspring, Nirvana e Metallica, piadas referenciais como o Konami Code, diversas vezes proferido por Josh, e homenagens aos assassinos dos filmes do horror, com o primeiro deles usando uma máscara de caveira e roupa preta, sendo uma imitação proposital do Ghostface, da franquia de Wes Craven. Ao mesmo tempo, tanto a direção quanto o roteiro e o elenco juvenil levam a obra para fora do lugar comum, graças ao desenvolvimento de seus personagens e seus dilemas, tanto individuais quanto coletivos. De início vemos no quinteto principal representações dos arquétipos comuns do gênero, como a protagonista que reclama de tudo, o amigo babaca, as líderes de torcida fúteis e o garoto nerd. Porém, à medida em que a história se desenrola,
novos traços de suas personalidades surgem, bem como motivações são apresentadas para justificar seus comportamentos. A começar pela protagonista, Jenna é uma adolescente que precisa ser a figura materna para seu irmão e dona de casa na ausência do pai, enquanto lida com os problemas envolvendo sua sexualidade e o que os outros irão pensar ao descobrir a verdade. Sam passa por dilema semelhante envolvendo seu relacionamento secreto com Jenna, mas também busca algo mais para sua vida, em um lugar onde possa ser ela mesma, não querendo ser mais uma habitante presa em uma cidade decadente e violenta como Shadyside. Simon mantém seu perfil inconveniente por boa parte do tempo, mas diante das circunstâncias, passa a levar a situação mais a sério e ajudar seus companheiros. Kate inicialmente pode ser mal vista pelo fato de vender drogas, mas vemos que ela, na verdade, é uma garota esforçada, que tenta juntar renda de diversas formas, incluindo trabalhar de babá, e é uma das primeiras a agir de maneira mais sensata em face dos perigos, e também a reconhecer o valor de Josh e se sentir atraída pela inteligência do mesmo. Falando nele, o personagem é sem dúvidas o mais interessante e vital do grupo, visto que é seu vasto conhecimento nos assassinatos de Shadyside e a conexão entre eles que faz com que o grupo consiga desvendar os mistérios sobre a maldição e assim buscar meios de combater a entidade. Graças a isso, o quinteto cria um plano para combater as criaturas através de uma informação sobre C. Berman, uma garota que escapou da maldição em 1978 por ter sido morta e posteriormente ressuscitada. Todos então decidem matar Sam através de uma overdose de entorpecentes para em seguida ressuscitarem a garota e assim livrá-la da maldição. Infelizmente, Kate e Simon são brutalmente assassinados pelas entidades e Sam não consegue tomar as drogas a tempo, o que faz com que Jenna decida por matá-la afogada em um aquário para em seguida ressuscitá-la com altas doses de adrenalina. Apesar dos contratempos, o plano funciona, mas com o trio sobrevivente, temendo que as pessoas não vão acreditar em sua história, optam por negar tudo sobre o envolvimento da bruxa e seus amigos mortos, acabam sendo taxados como responsáveis, devido aos seus históricos com drogas. Com Jenna e Sam reatando seu relacionamento e decididas a revelar isso para todos, ambas têm um momento íntimo na casa de Jenna, que é logo interrompido pela ligação de C. Berman, que afirma que a maldição de Sarafia não tem fim, o que se confirma pela possessão de Sam, que tenta atacar Jenna, mas esta consegue amarrá-la. Ela e Josh então vão até a casa de Berman para descobrir mais sobre a maldição da bruxa, levando aos eventos da sequência, dessa vez situada em 1978. Com uma eficiente e sutil construção de seus personagens centrais, uma trama de investigação engajante, um elenco dedicado e uma direção segura, Rua do Medo, 1994, parte 1, se mostrou uma bela surpresa vindo do serviço de streaming da Netflix, preparando o terreno para as partes seguintes, que se passarão em tempos passados para conectar as informações obtidas neste primeiro filme, e assim, revelar o mistério acerca da maldição de Sarafia. Por se tratar de uma obra com uma abordagem mais jovial, o filme pode não ser um grande atrativo para demografias mais adultas, que além da grande chance de se mostrarem desinteressadas com os dramas adolescentes dos personagens, podem não criar vínculos com todos eles, em especial a protagonista, que apesar de ser detentora do maior peso dramático, é também responsável pelos diálogos mais agressivos e pela personalidade mais antipática. Ainda assim, trata-se de um primeiro capítulo promissor, e que acima de tudo é uma bela homenagem à literatura de horror dos anos 80, 90, e uma carta de amor ao cinema slasher noventista, que ficou conhecido pela renovação dos conceitos mais clássicos do subgênero e que até os dias de hoje continua a inspirar obras diversas, incluindo este novo lançamento da Netflix. Com essa primeira parte, ainda trazendo temas tabus e socialmente relevantes, fica a expectativa para sua continuidade nos 2 próximos capítulos, que se passando em anos distintos, podem ser o palco para mais homenagens a outras gerações do cinema e literatura do terror.